Crucifica-o, crucifica-o. Essa foi a frase que repetidas vezes falou o povo judeu ao pedir Pilatos para crucificarem a Jesus Cristo. E respondermos se nós, no lugar do povo, diríamos crucifica-o, crucifica-o, ou se diríamos libertem a Jesus Cristo, é algo que todos nós precisamos fazer. É muito provável que você diga, não, certamente eu diria, libertem a Jesus. É muito claro que todos nós, a priori, diríamos isso. Mas o que será que as nossas vidas de fato dizem? Será que a minha vida, será que a sua vida diz crucifica-o, crucifica-o? Ou será que as nossas vidas dirão libertem a Jesus, o Rei dos Judeus? Libertem a Jesus, o Nazareno. É sobre isso que vamos falar e eu te convido, fique conosco. Olá, a graça e paz, meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Já aqui na introdução desse nosso vídeo, eu quero tentar responder contigo uma importante questão. A pergunta é, o que havia na mente do povo que o motivava a gritar em uma só voz a Pilatos pedindo, crucifica-o, crucifica-o? O que havia na mente dos religiosos, dos saduceus, dos fariseus, a pedirem, a motivarem a Pilatos e a incentivarem o povo a continuarem gritando esta frase, crucifica-o, crucifica-o? A resposta chega a nós por conta de uma obra desse próprio homem chamado Pilatos. Sobre a cruz de Jesus Cristo, Pilatos manda colocar uma placa de identificação. Nessa placa estava escrito a seguinte frase, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Essa placa foi colocada lá em 3 línguas, em hebraico, em grego e em latim. Por quê? Para que todas as pessoas que passassem ali, e essas eram as línguas comuns ali, todas as pessoas tivessem condição de ler e de identificar na cruz de Jesus Cristo o motivo pelo qual Pilatos entendeu que deveria crucificar a Jesus Cristo. E o motivo era, Jesus Cristo foi colocado como o Rei dos Judeus. E o que isso nos importa a respondermos se nós, no lugar do povo, diríamos crucifica-o, crucifica-o, ou se nós diríamos liberte a Jesus, o inocente, o Rei dos Judeus. Isso importa pra gente por quê? Porque o Rei é aquele que é o Senhor da nação. O rei é aquele quem traz as diretrizes da nação. Diferente daquilo que nós temos como rei nos nossos dias, você pode olhar para a Inglaterra, lá você vai ver que temos lá a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, mas lá é uma monarquia parlamentar. O que significa que, ainda que haja lá uma rainha, tem um parlamento, tem uma representação do povo na hora de gerenciar aquele país. Diferente daquilo que é o nosso país, do presidencialismo, onde o povo escolhe os seus líderes, numa monarquia como a monarquia da época de Jesus, não. O rei era alguém que chegava ao seu trono por herança, era aquele que chegava ao trono por nascimento, era aquele que só podia ser ser levado à ascensão ao seu lugar por direito de nascimento. Então, ninguém poderia sentar aquele lugar por conta de uma escolha de um povo, por conta dos desejos da nação, por conta do rompante de pessoas que queriam ser gerenciadas de uma forma ou de outra. Mas essas pessoas só seriam guiadas e levadas por alguém que foi ali colocada por direito de nascimento, ou seja, por alguém que não se importava muito por aquilo que as pessoas iriam pedir ou desejar. E assim acontece nos nossos dias. Será que você iria escolher um legislador? Será que você escolheria um presidente, um deputado? Será que você escolheria um governador nos nossos dias se ele pouco se importasse com aquilo que você pensa ou deseja? Eu entendo que não. Eu entendo que você e muito possivelmente eu também não escolheria essa pessoa. Então eu quero contextualizar. Eu quero tirar o povo que estava lá a dizer crucifica-o, crucifica-o, e quero colocar você e eu no lugar daquele povo. E quero colocar a condição de iluminação que eles tinham, a condição cristã de entender, compreender a missão de Jesus Cristo
para mim e para você, e para ver se eu diria, não só com os lábios, mas com os atos das nossas vidas, se diríamos crucifica-o, crucifica-o, ou se diríamos libertem a Jesus Cristo, o inocente. Para isso eu quero te convidar a ler um texto do apóstolo Paulo, onde ele diz o seguinte: porque se os poderosos, se os sábios da época de Jesus Cristo soubessem do mistério oculto, eles não teriam crucificado a Jesus. Olha a importante chave que eu estou trazendo para você e para mim. E eu não quero com esta chave de maneira alguma isentar o povo que gritou para Jesus Cristo, para Pilatos, crucifica-o, crucifica-o. Não, eu não quero dizer isso, não quero fazer isso, mas eu quero te dizer e quero me colocar nesta posição de como muito possivelmente no lugar deles nós diríamos crucifica-o, crucifica-o. Que mistério oculto é esse que o apóstolo Paulo diz? O mistério oculto era que o Senhor, que o Rei, que eles esperavam aos seus moldes e não aos moldes bíblicos, não aos moldes do Messias que seria enviado, mas aos moldes dos seus desejos. Aquele Messias que eles desejavam que chegasse, aquele Senhor das terras que eles desejavam que chegasse lá, era um Senhor que tomaria as terras de Roma, que libertaria o povo, que permitiria que o povo hebreu vivesse livre nas suas terras. Ou seja, era alguém que viria para realizar apenas a vontade deles, como eles enxergavam que deveria ser. E por conta disso, eles então olharam para Jesus e jamais conseguiriam dizer: como pode o meu rei ter que morrer na cruz num lugar de tamanho escárnio? Como pode o meu rei, que os judeus sabiam que deveria ser alguém divino, de concepção divina, alguém escolhido pelo próprio Deus, que no trono de Davi seria colocado alguém pelo Senhor, que esse trono jamais teria fim? Como pode então esta pessoa que vai se assentar neste trono? Como pode aquela pessoa que você coloca esperança como sua salvadora, agora estou trazendo para os nossos dias, para uma mente que não conhecia esse mistério oculto, como poderia essa mente então dizer: sim, ele deve morrer crucificado? Mas a pior das informações é: como pode não só ele ter que ser crucificado, mas ele é inocente? Os sábios daquela época, os doutos, os poderosos, o povo, os fariseus, os saduceus, eles não tinham na sua mente a condição de enxergar isso plenamente por conta de dois motivos. Sim, um deles, o pecado, e outro, o grave orgulho do pecado. E por que eu mais uma vez quero trazer a Bíblia, um livro fantástico, como resposta para as nossas perguntas? A Bíblia, através da vida do apóstolo Paulo, o próprio Paulo diz o seguinte: porque a cruz de Cristo, a crucificação do Senhor para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram religiosos da época de Jesus, para aqueles que não eram do povo conterrâneo de Jesus Cristo, ela é loucura. Ela é um pensamento sem elaboração. Ela chega a ser tolice, burrice. Por quê? Porque eles jamais conseguiriam conciliar que o rei, que o libertador de um certo povo, que o conquistador de um povo deveria morrer de uma forma terrível, da pior forma de morte que tinha na época, da forma mais vergonhosa que tinha para se morrer. Ele deveria então morrer como substituto para os seus conterrâneos, que estavam todos eles condenados por conta de atos dignos de condenação. Então, imagina você isso para uma mente de uma pessoa que olha através desse tipo de razão. Isso sim é loucura. E ou se você fosse olhar, colocando você e eu no lugar do povo, como um povo judeu, olhar para Jesus Cristo, para a crucificação, para eles aquilo era escândalo. E escândalo é mais bem interpretado. Eu posso criar uma frase aqui, ou melhor, criar não. Eu trago uma frase para você de um dicionarista bíblico chamado James Strong, e ele diz que a palavra escândalo ela é mais bem interpretada como uma vara móvel. E como uma vara móvel pode nos ajudar? Eu quero te auxiliar. Um atleta,
agora nas Olimpíadas, você pode ver o atleta que faz o salto com vara sobre varas, ou o atleta que está fazendo a sua corrida com obstáculos, ele tem ali uma vara na sua frente, ele tem que saltar sobre essa vara. Aquilo faz parte da sua previsão. Então, saltar sobre aquela vara, superar aquele tipo de dificuldade, era algo que ele trabalhou para fazer. Mas e se essa vara fosse móvel? Ele certamente iria tropeçar. E a Bíblia não esconde que Jesus Cristo, para muitos que não tiveram a fé nele, Jesus Cristo foi uma pedra de tropeço. Eu coloco o texto para você ver. E essa pedra de tropeço, esta vara móvel, era o fato de que eles precisavam enxergar em Jesus Cristo o Cordeiro que iria estar ali como substituto deles. Então, a única forma de eu e você não nos colocarmos como o povo gentio, ou seja, aqueles que não eram comuns a Jesus, ou ainda como aqueles que eram comuns a Jesus, o seu povo, e não gritar crucifica-o, é olhar para Jesus Cristo, para Deus, entender que Ele é o Cordeiro necessário, a substituição do meu e do seu pecado, porque todos nós somos escravos dos nossos pecados e que só somos libertos dos nossos pecados uma vez que o inocente pode pagar o preço do agravo que nós cometemos. E eu quero provar para você, se você é alguém que duvida que é escravo do pecado, se não liberto por Jesus Cristo, eu quero te dar 2 breves exemplos. Imagina você que você conhece alguém que fuma, um dependente de cigarro. Se você chega para ele e pede para ele, olha, para de fumar. Será que ele iria parar de fumar? Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu conheço alguém que conseguiu parar de fumar, mas a maioria dessas pessoas não vão conseguir. Por quê? Porque ela é escrava. Ela é escrava não só quimicamente, mas ela é escrava biologicamente, psicologicamente, organicamente. Ela se tornou dependente, escrava daquilo, ela não consegue sair dali por si só. Ou você pode dizer, mas e essa pessoa que conseguiu sair? Então ela é livre. Não, ela não é livre. Lê do engano, mero engano seu. Todo ser humano, ele é alguém que tropeça, que é escravo do pecado. Eu te provo isso com um segundo exemplo. Tente você dizer o seguinte, eu não vou mais mentir. Você não vai conseguir. Por quê? Porque nós, quando filhos de Adão, nos tornamos todos nós escravos do pecado. E precisamos do Senhor Jesus Cristo para nos libertar do pecado. Então, uma coisa que nos motiva a chegarmos no lugar daquele povo e dizer, diferente daquilo que o povo disse, crucifica-o, crucifica-o, a dizermos sim, crucifica-o. Mas nós iremos dizer, crucifica-o tendo plena certeza de que ele é inocente, mas que ele é o substituto necessário para as nossas vidas, para a nossa salvação, para a sua libertação. É sabermos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, enviado para nos salvar. É isso que nos fará olharmos para o Santo, para o Rei e dizermos, sim, Ele é santo, Ele é inocente, mas eu não posso tirá-lo daquela cruz, porque se eu tirá-lo daquela cruz, eu deverei tomá-la para mim. E ainda que eu tome aquela cruz, eu não sou perfeito, eu não sou santo, eu não conseguirei jamais pagar pelos meus pecados. Então, aquela cruz, ela é necessária a Jesus Cristo, necessária a mim, necessária a Jesus Cristo como nosso Salvador, necessária a mim e a você como aqueles que precisam ser salvos por Jesus Cristo. Então, eu quero te dizer, sim, você muito provavelmente diria como o povo antigo, crucifica-o, crucifica-o. Mas você pode falar de forma diferente. Você pode dizer, crucifica-o, mas eu sei que ele é inocente. E eu só quero que ele seja crucificado, porque eu preciso ser liberto dos meus pecados. Eu quero te agradecer pelo seu tempo e te pedir, compartilhe esse vídeo com alguém que você quer que seja liberto dos pecados, porque todos aqueles que são libertos do pecado, essa é a nossa mensagem, é a mensagem do cristianismo. Eles têm a vida eterna em Jesus Cristo, mais do que serem libertos das mazelas dessa vida, e isso pode acontecer. Eles recebem em Cristo Jesus passagem para a vida eterna com Deus, num lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque diz a Bíblia que lá com Jesus Cristo todas essas coisas irão passar. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.